Olá, eu sou Isabela, aluna do segundo período de Fisioterapia da Faculdade Multivix Campus São Mateus. E hoje eu vim falar sobre a biofísica dos fenômenos de superfície, ou seja, hidrostática, hidrodinâmica e os fluidos. Vamos começar com os fluidos. O que são? Bom, basicamente trata-se de substâncias que apresentam uma capacidade de fluir ou escoar, como os gases e os líquidos, não os sólidos. Por quê? Os gases e os líquidos, eles não apresentam os seus átomos organizados de forma simétrica e rígida. O único que apresenta isso é o sólido. Porém, existem duas grandes características dos fluidos, que é a massa específica e a pressão. Vamos lá? Bom, vamos começar com a massa específica. O que seria? É o fruto da razão entre a massa de um fluido e o volume ocupado por ele. Tanto que a fórmula é P igual a M dividido por V, onde o M é a massa, o V é o volume e o P representa, que é representado por uma letra grega, que seria o nosso R ou RH. Bom, já falamos da massa, agora vamos falar da pressão. O que seria a pressão? A pressão é o fruto da ação do líquido, sobre as paredes de um certo recipiente, ok? E pode ser definida a partir da razão entre a força aplicada do fluido, pelo fluido, e a área de aplicação dessa força. Como assim? Seria a pressão igual a força dividido pela área. Entenderam? P igual a F dividido por A. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de pressão é o Newton por metro quadrado, também chamado de Pascal, sendo que a pressão de 1 Pascal equivale à aplicação de uma força de 1 Newton sobre a área de 1 metro quadrado. Outras unidades usadas para essa grandeza são o ATM, que é o atmosférico, que corresponde à pressão exercida pelo ar ao nível do mar, ou seja, a pressão atmosférica. É notório que a pressão atmosférica é igual ao da pressão exercida por uma coluna de 760 milímetros de mercúrio. Bom, sobre os 760 milímetros de mercúrio, quem inventou essa teoria, quem criou tudo isso foi o evangelista Torricelli, Ele criou o barômetro. Foi ele o inventor e por conta disso, em sua homenagem, foi criado o Thor, Um torr corresponde a uma pressão gerada por uma coluna de 760 milímetros de mercúrio. Então, um torr equivale a 1 Pascal. Não exatamente 1 Pascal, é 1,01 vezes 10 a quinta Pascal. Para descobrir a pressão exercida por um fluido em equilíbrio estático, é necessário utilizar um módulo. P igual a D vezes G vezes H. O que seria tudo isso? É a pressão vezes a densidade do fluido, vezes a gravidade do local, vezes a altura. E para descobrir a pressão absoluta sobre um corpo, podemos usar o teorema de Steve. Essa lei foi determinada a pressão exercida por um fluido em repouso, que é P igual a P0 mais DGH. O que seria isso? O P seria a pressão absoluta, o P0 seria a pressão atmosférica, o DGH seria a pressão manométrica ou hidrostática, ou seja, a fórmula anterior que eu falei é a P igual a D vezes G vezes H. Conseguindo o resultado, você pode passar para poder descobrir sobre o fluido em repouso. Boa noite, eu sou a Beatriz e vou dar continuidade ao trabalho. Eu vou falar sobre a hidrodinâmica. A hidrodinâmica é o estudo dos líquidos em movimento. Especificamente, ele analisa as maneiras pela qual as forças diferentes afetam o movimento dos líquidos. No caso, é uma série de equações que explica como as leis de conservação se aplicam aos líquidos. Particularmente, eles falam daqueles que não são comprimidos. A hidrodinâmica ela é a parte de um campo que é maior chamada de mecânica dos fluidos. Ela estuda a energia e as forças que interagem com os fluidos, inclusive os gases e os líquidos.
Então, a dinâmica dos fluidos é um subconjunto da ciência que olha para esses mesmos materiais quando eles estão em movimento. A aerodinâmica é mais um subconjunto da dinâmica dos fluidos, que especificamente examina os gases em movimento, enquanto a hidrodinâmica ela olha especificamente para os líquidos que estão em movimento. A hidrostática estuda as características dos fluidos em repouso, estabelecendo a relação da pressão exercida sobre os corpos imersos em fluidos com ar atmosférico e água. Entre as propriedades dos fluidos, podemos destacar os três principais, que é a densidade, a pressão e a força de empuxo. A densidade é um parâmetro importante, já que essa propriedade mede a quantidade de matéria que um fluido apresenta em um determinado espaço. Segundo o Sistema Internacional das Unidades, a sigla SI, a densidade de um fluido é medida em quilogramas por metro cúbico. A pressão hidrostática, que mede a força por unidade da área que um fluido em repouso é capaz de exercer contra uma superfície. Quanto maior for a profundidade de um corpo imerso em um fluido, maior será a pressão exercida sobre ele. A unidade de pressão no Sistema Internacional de Unidades é o Pascal, que equivale à pressão de 1 Newton por metro quadrado. E tem o empuxo, que é a força que todo fluido exerce sobre os corpos que estão imersos nele. A força de empuxo é a responsável por expelir as bolhas de gás das bebidas. Por exemplo, o refrigerante, que é gaseificado. Além disso, faz com que uma cortiça, um navio ou um cubo de gelo flutue sobre a água. A força de empuxo é descrita pelo Teorema de Arquimedes e a sua unidade é o Newton, com a sigla N. Pressão hidrostática. A pressão hidrostática é a pressão exercida por uma coluna de fluido em repouso. Para calcularmos o módulo da pressão hidrostática, que é exercida sobre um fluido, nós utilizamos o princípio fundamental da hidrostática, que é a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido, que é determinada pelo produto da sua densidade. O modelo da gravidade local e a diferença de altura entre os pontos. Eu vou botar a imagem para vocês verem. Hidrostática e densidade. A densidade é uma das mais importantes propriedades de um fluido, porque através dela é possível determinar a quantidade de matéria que forma um fluido em um determinado volume. A definição da densidade é D, que é igual a M sobre V. Mas como assim? Essa é a fórmula. D é de densidade, que é de quilograma por metro cúbico, M de massa, que é de quilograma, e V de volume. Eu vou pôr a fórmula para vocês verem aí também. A densidade de um fluido é medida com base na densidade da água pura, quando o módulo que é de 1 kg por metro cúbico. Existem diversas unidades de densidade comuns usadas no estado da hidrostática. Empuxo e a hidrostática. É quando um corpo é inserido dentro de um fluido e aquele corpo passa a ocupar parte daquele ambiente que antes era só ocupado pelo próprio fluido. Assim, aquele fluido ele passa a exercer uma determinada força sobre aquele objeto, que direciona ele para cima. Quando aquele módulo fica igual ao peso do fluido, que quando é deslocado em razão da inserção de um corpo em seu interior. Essa definição foi desenvolvida por Arquimedes e ele fala que todo corpo mergulhado em um fluido em repouso sofre por parte do fluido uma força que é vertical para cima.
Essa intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. E o empuxo ele é calculado pela fórmula que eu vou deixar ao lado, a seguir, né? O empuxo, ele é exercido, ele depende do volume de um fluido deslocado pela inserção de um corpo, da densidade do fluido e da gravidade do local. O empuxo exercido por um fluido não depende só do peso do corpo ou de sua densidade, mas da densidade do fluido e da gravidade do local, e também do volume do fluido que é deslocado, que por sinal é igual ao volume da porção do corpo que se encontra imerso naquele fluido. Apesar do empuxo não ser determinado pela densidade do corpo, por meio da relação entre as densidades do corpo e do fluido, é possível saber que o corpo flutuará, permanecerá em equilíbrio com o ambiente ou se ele vai afundar. Se o corpo ele for mais denso que o fundo, ele tende a afundar. Se aquele corpo apresentar a densidade próxima do fluido, ele permanece em equilíbrio, ele vai permanecer ali no meio. E se ele tiver a densidade menor que a densidade do fluido, ele vai flutuar.